Oi, eu sou a Vi, seja bem-vindo ao Com Amor Livre. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse vídeo de hoje, gente, eu pensei muito em como eu ia fazer. Era um vídeo que eu queria demais, porque reflete um pouquinho de mim e eu sei que muitas pessoas passam por isso. É um vídeo voltado para ansiedade, voltado para traumas, voltado para como o nosso corpo, a nossa mente reage a tudo isso e como que a gente pode nos ajudar e como que é todo esse processo para lidar com todas essas situações. E aí eu vim trazer indicações de livros que vão ajudar você a encontrar pessoas que viveram a mesma coisa, a tentar entender pessoas que vivem isso e também se colocar no lugar do outro e aprender a lidar consigo mesmo. Vamos? Não se esquece de me seguir lá no Instagram, com Amor Livre, e de se inscrever aqui no canal, porque eu sou uma pessoa legal, as pessoas aqui são maravilhosas e você vai se dar bem, ok? Bom, vamos começar primeiro com os livros que tratam os protagonistas com essa ansiedade, com essa relação de dependência, com essas questões de traumas e tudo isso. Vou começar falando de um que é um livro muito hypado, né? Que é Teto para Dois. Aqui ele não trata diretamente desses transtornos, mas a nossa protagonista viveu em um relacionamento tóxico e foi muito difícil para ela entender o que estava acontecendo. Foi um relacionamento abusivo. Isso desenvolveu gatilhos nela. E aí o livro ele traz isso dela, o amigo dela, ele é psicólogo, então ele vai esclarecendo algumas coisas para ela, tentando mostrar para ela de um outro ponto de vista de quem tá de fora, e ensinando ela, tentando ajudar ela a lidar com tudo isso. Então eu acho que isso é importante, porque acontece muito hoje em dia da gente viver em um relacionamento tóxico ou ser amigo de alguém que está vivendo em um relacionamento assim. E aí a gente tem todos os pontos de vista, sabe? O do agressor, o da vítima, o dos amigos da vítima. Então a gente consegue entender um pouco de tudo, sabe? E de como tentar, ou então ver como é que funciona de verdade, sabe? Eu achei um livro muito importante, muito marcante por conta disso. Então ele entra aqui, não necessariamente diretamente assim, ligado à ansiedade, mas voltados para esses, de como lidar com esses problemas, sabe? Que são gerados por conta de uma situação vivida. Outro livro aqui que eu já falei é Sorrisos Quebrados, e aqui a gente também traz relacionamento. É uma agressão, um trauma, e a gente vê tudo isso acontecendo, isso choca a gente, e a gente vê os reflexos disso na vítima, como que ela começa a lidar com as situações depois de ter vivenciado tudo isso e como que ela vai conseguir vencer aos pouquinhos. E isso é muito importante, não só para quem vive essas situações, para quem pretende não viver, para conhecer, mas muito importante para as pessoas que não conhecem muito sobre traumas, porque quem vive um trauma é muito difícil de sair dali, sabe? Não é em uma simples conversa que a pessoa... Porque a gente entende o que você está dizendo, sabe? As pessoas, elas entendem o que você está dizendo para elas. Mas é muito difícil, na hora em que ela é colocada em uma situação que ela precisa agir, ela conseguir pensar com muita clareza. Porque tudo aquilo traz um turbilhão de emoções, um turbilhão de sensações, e o corpo dela, a mente dela reagem a isso. E é muito difícil, sabe? Você tentar lutar contra uma situação que você mesmo se coloca, que o seu cérebro te coloca, uma situação que te lembra muitas coisas. Então é uma luta intensa para você conseguir fazer a mínima, porque para uma pessoa é uma coisa simples, sabe? Então é muito importante, trata assim, a gente consegue ver muito a empatia, a gente consegue tentar trabalhar muito isso. Além da Paola ter sofrido tudo isso, que é a nossa protagonista, a gente tem a figura da Sol, que é uma criança e que traz os reflexos do relacionamento da mãe com o pai. Como que um relacionamento complexo, um relacionamento que não é saudável, reflete na vida do filho. Então, esse é outro ponto muito importante aqui. Claro que o foco, principalzão, é o romance da Paola com o personagem principal, mas também trata muito desses temas. E é muito importante ler e conhecer um pouquinho mais. O
O outro livro é Passarinha, já falei muito dele aqui no canal, mas quando eu pensei em tratar sobre esse tema e trazer um vídeo pra vocês, foi um dos primeiros livros que me veio à mente. Porque a protagonista, por ser muito criança, a gente tem a visão dela de como se relacionar com a sociedade, de como tudo aquilo é visto de maneira diferente, sabe? É como se a gente entrasse na mente dela, mais ou menos isso, a gente fosse convidado a ver exatamente o que ela pensa e o que ela passa e como isso contrasta com o que é realmente pra gente. Por exemplo, o simples fato de eu sair pra lanchar na hora do recreio com meus colegas, pra mim isso sempre foi super normal, na verdade sempre foi o momento mais esperado pra mim, pra brincar, pra me divertir, aquela barulheira, mas pra ela é totalmente diferente. Então a gente consegue ver como é que se passa tudo isso e a gente tem também a relação dela com a psicóloga, com alguém que vai tentar explicar isso pra ela, como ela recebe isso. Então, é um livro também muito importante. E aí, agora, pra fechar, eu vou trazer um livro que ele é um livro de autoajuda. Esses livros, eles não são de autoajuda, mas eu resolvi trazer um aqui pra vocês, que foi um livro que eu li e que abriu muito os meus olhos pra muita coisa e eu espero que ajudem vocês também. É esse aqui. Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Esse livro aqui é do Padre Adriano Zandoná. Mas calma, eu sempre fui de respeitar muitas religiões e isso nunca foi um problema pra mim, me relacionar com as pessoas em geral e amar as pessoas em geral. Mas eu sei que, por ser escrito por um padre, isso pode levar a pessoa, assim como se fosse escrito por um pastor, pode ser levado a pensar que, porque como foi escrito por um padre, é muito voltado para o catolicismo, ou como foi escrito por um pastor, é muito voltado para o protestantismo. E a gente tem que quebrar mais isso, porque hoje em dia as coisas estão mudando, sabe? E esse livro aqui foi um ponto que eu gostei muito dele, e o que me fez trazer ele como indicação para vocês é justamente isso. Ele é um livro que fala sobre fé, sim. Ele fala para você procurar a missa, mas ele também fala para você procurar o culto. Ele fala para você procurar o que você se sente bem, onde você se sente bem. E eu amei de verdade, porque eu confesso que eu também fui meio assim. Apesar de ser católica, eu fui com um pezinho meio atrás. Eu fiquei, cara, o que será que vai ter aqui? E eu me surpreendi muito positivamente, porque ele trata o transtorno da ansiedade como uma doença, sim. Ele te explica como é que isso funciona cientificamente, a questão dos hormônios, como o teu cérebro reage e tudo. Ele fala que você precisa procurar um profissional, fala de medicações e fala de fé. Fala da atividade física, ou seja, tudo o que eu considero como um tratamento. Então, ele trata de todos esses temas de uma forma que você consegue entender, porque ele te explica isso. Ele simplesmente não chega lá e diz, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, ele vai te explicar como você vai lidar com tudo isso. Ele vai trazer situações reais pra cá, vai trazer orações pra te ajudar. Então, foi um livro que tratou a minha ansiedade, me ajudou a entender mais como ela funcionava, mas ao mesmo tempo restaurou a minha fé. Então é um livro muito bom. Ele é muito pequenininho, gente, e vale muito a pena. De verdade, leiam, por favor, deem uma chance para esse livro, tá? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu pensei nesse vídeo e trouxe ele muito de coração aberto. E eu tô me dispondo a conversar com vocês sobre, sabe? Pra gente compartilhar as nossas experiências, os nossos sentimentos, cada um respeitando seus limites. Eu acho que nenhuma dor deve ser comparada com a outra, porque cada pessoa sente diferente. Então, assim, você está convidada a conversar comigo se você quiser. Não sou nenhuma profissional da área, nem nada do tipo, mas a gente está aqui para compartilhar, para dividir, para amar, para ser amado também, né? Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!